Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao quarto dia do webinário Nutrição com Evidência, promovido pelo GET Nutrição UFJF. Eu sou Larissa, estudante de nutrição da UFJF e membro do GET. Com muito orgulho, eu anuncio o quarto dia de evento, com total embasamento científico, para comemorar o Dia do Nutricionista. Agradeço ao apoio do Departamento de Nutrição da UFJF, do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, CRM 9, e da Pró-Reitoria de Extensão da UFJF. Então, com muito orgulho, eu anuncio a próxima palestrante, professora do Departamento de Nutrição da UFJF, Ana Vládia Bandeira. Boa noite a todos. No webinário do Grupo de Estudos Tutorial do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, hoje vamos trabalhar o tema prebióticos e probióticos por meio da técnica dietética. Eu me chamo Ana Vládia Bandeira Moreira, sou nutricionista e professora de técnica dietética do Departamento de Nutrição da UFJF. Aproveito para agradecer os estudantes e a coordenadora do Grupo de Estudos Tutorial da UFJF pela escolha desse tema tão oportuno no cenário atual. Sempre oportuno sabermos por onde vamos caminhar os nossos conceitos. Assim, vamos trabalhar tanto no universo de prebióticos quanto de probióticos alguns conceitos básicos do que são, como serve, como vão trabalhar, com algumas receitas e o seu modo de preparo, dando ênfase à biomassa de banana verde e ao kefir, seja de cultura láctea ou de cultura aquosa. Sempre oportuno discutirmos sobre alguns conceitos que vão fundamentar o nosso raciocínio. E, se vamos trabalhar a proposta de implementar determinadas estratégias como a biomassa ou mesmo o kefir, que podem vir a ser estratégias diferentes de uma rotina ou de um hábito de um indivíduo ou de uma coletividade, é importante entendermos isso dentro de um raciocínio. Assim, podemos considerar como hábito a nossa rotina ou prática de atividade física, a nossa rotina de ler, de orar, mesmo a prática de uso da tecnologia hoje tão necessária, ou mesmo das nossas escolhas ou do nosso ato de alimentar, independente seja saudável ou não. Sendo assim, é importante lembrarmos que nós, seres humanos, somos seres de costumes. E falando em costumes, é o que nos dá mais segurança, nos dá conforto, é o que a gente considera dizer, estamos na nossa zona de conforto. Então, trazer qualquer estratégia alimentar ou não alimentar que venha a ser diferente do nosso hábito, é importante que ele se torne regra e com isso precisa de repetição. E daí a necessidade de algumas estratégias para poder implementar, principalmente quando falamos de hábito alimentar. Dentro dos conceitos básicos, nós podemos lembrar que quando falamos de alimentação no seu processo biológico de digerir, absorver e metabolizar, não podemos esquecer desde a escolha do processo de cultivo até este impacto na composição desse alimento, que vai ser traduzido na forma de comida, nos diversos momentos diários de nossa vida, de dia ou de noite, que vai alimentar o nosso corpo biológico, mas também a nossa alma, a alma que racionaliza, que pensa e vai ter uma relação emocional com esta comida. Para
que o nosso conceito de alma não fique tão solto, é importante a gente pensar e refletir. Onde ela fica? Como alimentá-la? Como trazê-la dentro de um contexto atual onde há um cenário importante de doenças ou de adoecimento? Temos um fato, ou seja, nos últimos anos é evidente o aumento do consumo pelos indivíduos da população de alimentos ultraprocessados e processados, e isso corroborando aí na estatística um aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Então, de fato, o resgate culinário de estratégias de produtos mais in natura é trazer do solo à mesa um impacto importante na nossa saúde. Em função do tempo, da rotina de vida, do nosso hábito, mais uma vez falando, houve vários avanços na nossa ciência e há um grande determinante que é a questão da genética. Nós, nutricionistas, hoje não ficamos sem o entendimento, a compreensão da nutrigenômica, todo aspecto que a genética trouxe ao nosso conhecimento e uma prática mais racional da nossa ciência. E um dos grandes pesquisadores nesse cenário está aí, destacado nesse nosso slide, que trouxe vários melhoramentos, um entendimento maior para o corpo de cientistas desse entendimento de como melhorar ou modificar determinados componentes. E aí trouxe alguns exemplos para vocês para me fazer entender. Aqui temos, por exemplo, a questão do trigo, né, um alimento nutricionalmente bacana, muito útil, muito utilizado, que vai muito além da indústria alimentícia ou do nosso consumo habitual. Na sua composição química, né, dentre macronutrientes, dentro da sua carga proteica, por exemplo, há uma concentração média de 3% de glúten. Lembrando que o glúten, ele é uma malha proteica, né, de gliadinos e gluteínas, no caso o trigo é gliadina, né, sua prolamina, e que confere a esse produto uma propriedade chamada viscoelasticidade, que ela é muito útil para trazer aos produtos alimentícios uma crocância, uma estabilidade, um aspecto sensorial bastante interessante. Contudo, nós não temos enzimas ou o nosso trato digestório não tem uma eficiência no seu processo de digestão, mas temos o que a gente chama de tolerância oral. É o que faz com que indivíduos que não sejam geneticamente predispostos a doenças geneticamente relacionadas ao glúten, como o caso da doença celíaca, consigam tolerar essa quantidade sem trazer transtornos, né, digestivos. Então, nós temos essa carga que vai em torno de 6%. Contudo, a oferta ou ao produto dessa biotecnologia, desse avanço tecnológico, trouxe a um cenário alimentício industrial produtos que têm uma carga proteica em torno do glúten extremamente aumentada, podendo chegar aí até 400% dependendo do produto, que vai muito além da nossa tolerância oral. Então, nós vivemos aí um cenário de várias doenças relacionadas a essa matriz, que não necessariamente é a doença celíaca, como já previamente explicado, mas que são indivíduos sensíveis ao glúten não celíacos. É importante a gente entender melhor como isso pode acontecer. Um dos aspectos é a técnica dietética. Ou seja, é o processo de fermentação que não acontece como antigamente, onde os pães, né, nos quais os pães eles ficavam 12, 48 até 72 horas fermentando. Isso ia conferir ao produto final uma digestibilidade parcial dessa molécula. Por quê? Apenas as leveduras são, né, os nossos micro-organismos vivos capazes de hidrolisar essa molécula e oferecer o que de fato poderia nos interessar com o seu conteúdo de aminoácidos. Atualmente, nós temos aí um processo de fermentação praticamente ineficaz, que não chega a 30, no máximo a 2 horas, dependendo do produto, e acaba conferindo de fato aí uma carga, dependendo do volume, da quantidade de consumo, além do aspecto de uma farinha aí com a alta quantidade dessa molécula de difícil digestão. Além disso, temos um aspecto importante do sentar à mesa. Nós temos menos tempo de mastigar, temos menos tempo de socializar com a nossa família. Talvez vocês possam observar que há esse momento de reclusão, né, por conta de uma questão social, epidemiológica, né, por conta da pandemia, temos observado que essa rotina de estar mais com os nossos familiares, né, de sentar à mesa, uma rotina, né, de cozinhar mais em casa, isso tem impactado de forma positiva, é um resgate mesmo ao passado,
coisa que nos últimos anos, né, a gente tem visto nos estudos epidemiológicos essa relação direta, né, da rotina de vida, o impacto na questão de uma boa digestão, porque os tempos hoje de mastigar reduziram bastante, isso acaba impactando, sim, a um bom processo de digestão. Então, resumindo até aqui, nós temos aí mais farinhas, mais glúten nas farinhas, menos tempo de processamento. Isso leva a um maior consumo de glúten não processado e, além da matriz proteica, ou seja, o glúten, uma oferta importante de carboidratos de alta digestibilidade, impactando aí em respostas, né, de glicemia, então levando aí um quadro, por exemplo, de resistência, ou corroborando um quadro de resistência periférica à insulina. E aí acaba sendo um cenário importante de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, entre outras relacionadas. Como podemos metabolicamente justificar? Há um conceito importante, não tão novo, né, conhecido pela área de clínica, que é o quadro de endotoxemia metabólica. Que nada mais é do que uma alteração da permeabilidade intestinal ocasionada pela produção de lipopolissacarídeo, também conhecido como LPS, produzido por bactérias gram-negativas. E isso acaba gerando um quadro de resistência periférica à insulina, que gera, né, uma situação clínica, né, um marcador importante, que é o que a gente acaba de destacar, que é a endotoxemia metabólica. A importância, o aspecto de introduzir uma rotina alimentar, um hábito de pré-probióticos dentro da técnica dietética, é só entendermos primeiro, onde vive um organismo, né, metabolicamente alterado, como que isso funciona. Ora, nós temos aqui um indivíduo eutrófico, onde as suas células de gordura vão metabolizar de forma importante aspectos relacionados à sua saudabilidade, ou seja, ele tem uma defesa aí de produção de células de defesa, como os nossos macrófagos, que vão dar um estado de alerta importante e manter aí um estado inflamatório de equilíbrio. Em contrapartida, temos uma situação de sobrepeso e obesidade, onde há um aumento importante não só de tamanho e volume das nossas células adiposas, que acaba instalando aí uma resposta inflamatória como partida, um aumento importante dessas células de defesa, que acaba impactando no aumento importante de células, né, ou de marcadores inflamatórios, e a grande consequência disso tudo é uma diminuição na sensibilidade a insulina, gerando o quadro de resistência periférica, como já muito bem destacado pela literatura atual. Bom, nós temos escolhas alimentícias, né? Como nós falamos de hábito, podemos ter um hábito aí de escolhas mais saudáveis, não muito saudáveis, que acaba podendo gerar um caminho, independente disso, de podermos impactar na composição das nossas membranas. Ou seja, o que eu me alimento, saudável ou não, vai ser digerido, absorvido e vai caminhar no seu caminho metabólico. Vão ter reações bioquímicas importantes. E isso pode gerar uma situação conhecida como desbiose, ou seja, o produto final da digestão desses produtos pode ocasionar elementos que vão desequilibrar a nossa microbiota, podem gerar processos inflamatórios às células intestinais e ocasionar um processo de translocação bacteriana, um quadro inflamatório sistêmico, que acaba tendo como base o que a gente chama de desbiose, ou seja, desequilíbrio da nossa microbiota. Intestino como a base da nossa saúde, da nossa defesa imunológica, onde tem conexões nervosas, né, de conexão direta com o nosso sistema nervoso central. Ora, 90% são aferentes, intestino-cérebro. É importante pensarmos que essa grande conexão de redes, ela precisa de uma nutrição adequada.
E nessa nutrição adequada, ela depende de processos, como nós vimos como exemplo o processo de fermentação. Então, a técnica dietética ela é uma ciência e uma arte que trabalha as técnicas culinárias, a química de processos, a química de medidas de transformações de utensílios, de tecnologias, de quantidades, de cortes, de tipos de calores, ou seja, toda a ciência culinária envolta de um produto final que possa ou não agregar componentes bioativos à saúde. E essa técnica dietética, ela pode traduzir coisas muito simples, né, que a gente encontra em vários documentos, inclusive de domínio público, como o nosso Guia Alimentar Brasileiro, que já preconiza aí um consumo importante de alimentos menos processados e ultraprocessados, ou seja, descascar mais, desembalar menos, com premissas de um consumo importante de alimentos ricos em componentes bioativos, como as nossas oleaginosas, um aumento importante do consumo de vegetais, gorduras de boa qualidade que vão impactar na modulação e composição de membranas, também que permitam uma conservação na forma de antioxidantes ou de fitoquímicos, também conhecidos como componentes bioativos de poder antioxidante e anti-inflamatório. Mas aqui vamos trazer duas informações importantes também que presentes nesse guia em vários documentos científicos, como a importância do pré-probiótico para esse estado de saudabilidade do indivíduo e que impacta, obviamente, a nossa sociedade, que a gente deseja que seja, ao longo desse processo de entendimento, mais saudável. E neste universo de mundo mais saudável, hoje é muito claro, né? Temos um artigo em um tamanho tão recente, mas nos últimos 10 anos temos visto um aumento de produção científica bastante significativo nesse cenário, ou seja, de um padrão alimentar com um conteúdo mais rico em vegetais, modulando duas grandes famílias, né? No caso de Bacteroidetes e Firmicutes. Considerando esses últimos, né, um filo, né, da nossa microbiota, faz parte do nosso microbioma, que está mais associado às doenças crônicas. Então, quanto mais um consumo de vegetais dentro da nossa rotina dietética, maior a presença do filo Bacteroidetes, consequentemente, um controle ou uma prevenção da ocorrência dessas doenças previamente citadas. Assim, podemos pensar em algo diferente e funcional. No caso, os prebióticos, que são conhecidos como substâncias presentes em alguns alimentos que servem de substrato para determinados micro-organismos presentes no nosso intestino. Então, quando falamos lá dos bacteroidetes, uma das formas de manter a sua preservação e promoção à saúde é o fomento alimentar de substâncias prebióticas na rotina alimentar. E a gente considera também como substância prebiótica aquilo que não vai sofrer ação enzimática, favorecendo aí como substrato a multiplicação de bactérias benéficas à digestão. E dentre as várias possibilidades que nós podemos trabalhar, além das aveias, dos alimentos integrais, lignanas, frutoligosacarídeos e uma série de outras substâncias não digeríveis, temos como destaque a biomassa de banana verde, que ela é conhecida como uma substância que, uma vez fermentada, vai poder produzir ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o acetato e o propionato, dando ênfase ao primeiro, que é o butirato, como um preditor de uma menor ocorrência e incidência de câncer de intestino. Esse ácido graxo, já há vários estudos experimentais em animais e humanos mostrando uma relação aí de controle, né, bioquímico dessas lesões intestinais. E um dos aspectos importantes que a biomassa confere é um volume fecal mais macio, vai aderir mais água, consequentemente, com o bolo fecal menos agressivo, menos lesões epiteliais vão ocorrer. Outro aspecto importante desse aspecto físico-químico da estrutura é um controle da acidez nessa região, não favorecendo o crescimento de bactérias oportunistas. E como resposta bioquímica e um controle metabólico da curva glicêmica por conta dessa modulação por meio dos processos dietéticos e culinários, quando a gente agrega a biomassa nessa preparação, como veremos a seguir. Além também de um controle da homeostase do colesterol, de forma indireta, mas importante aí nesse controle de um marcador importante de doenças relacionadas ao coração. Nesta referência de 2019,
Ele é uma revisão sistemática onde traz várias espécies de banana, a sua composição centesimal e também no conteúdo de amido resistente, mostrando aí a importância e ao mesmo tempo a limitação de muitos outros dados, né, e ausências em muitas outras referências. E um destaque é justamente no que diz respeito a essa quantidade de amido resistente, variando de acordo com o tipo de banana. E nós vamos ver a seguir um passo a passo, né, de elaboração da biomassa, usando justamente a banana prata, que é a mais comum, uma das mais utilizadas também para fins dietéticos. Em termos quantitativos de amido resistente, que apresentam quantidade menor, mesmo assim, extremamente significativa, que oscila em torno da literatura de 30% a 40%, que já é uma quantidade importante para as propriedades, que serão explicadas a seguir. Olá, colegas! Como nós vimos a importância da biomassa, vimos teoricamente como que é o procedimento, agora nós vamos visualizar o passo a passo, antes de vermos como que é a diferença da biomassa P, da biomassa E, ou biomassa amassada, ou purê de banana verde, nas preparações que nós vamos apresentar na sequência para vocês. Então, primeira coisa, né, importante é entender o parâmetro da banana verde. Aqui tem um exemplo de uma banana madura, é um modelinho de isopor para a gente ter como referência, e aqui o da banana verde, né? Ou seja, esse verde ao qual você não consegue, inclusive, descascar com facilidade. O que difere a composição básica nutricional de ambas as bananas, mesmo que seja da mesma espécie, é que esse amido da banana madura ele já está praticamente na forma de açúcar, né? O amido ele já sofreu pelo processo de amadurecimento, um processo de hidrólise. Diferente desse, o amido ele está resistente, né? Ou seja, não há moléculas de água, ele vai sofrer um processo de hidrólise muito mais difícil, que vai conferir, como nós vimos no nosso trato digestório, um produto final interessante, fermentável para a nossa microbiota. Então, entendendo esse parâmetro, até para vocês verem, eu já adiantei aqui um pouquinho o processo, com a primeira etapa. Lavar as bananas, higienizá-las e colocá-las em uma panela de pressão. Eu já adiantei o processo, já vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Deixei 8 minutos na panela de pressão. Aqui, ó, vou fazer o pratinho aqui pro lado, para vocês visualizarem. Então, deixei 8 minutos aqui na panela de pressão. Completei o ciclo de 20 minutos, eu deixei até 20 minutos ainda sob pressão, deixei a pressão ir embora sozinha. E aí sim, vou abrir a panela. E vou retirar, ela tá bem quente, então vou retirar com o auxílio de um garfinho, tá vendo a fumacinha saindo? A banana, ela fica escurecida assim e rachada, aqui dá pra gente ver a polpa. Vou colocar aqui no pratinho, colocar a panela aqui do lado, pra nós visualizarmos. Como eu adiantei para vocês, depois vou até abaixar para vocês visualizarem o que eu estou fazendo enquanto eu estou falando. Essa casca nós vamos retirar. Vocês vão ver que a polpa ela tá levemente rosada, isso é bom sinal, ou seja, tem bastante amido resistente. Essa casca eu vou dispensar. Dá para trabalhar a biomassa F, que é uma biomassa mais integral, mas hoje vamos aprender como trabalhar com a polpa. Então, com ela ainda quente, vocês veem que ela é bem firme, eu vou amassar com garfo. Poderia levar no processador, mas dependendo da potência, vocês podem até queimar o motor, então, que a massa ela é bem firme. Então, um garfinho com ela quente, ela é suficiente. Com essa massa aqui, vocês vão ver nas receitas, por exemplo, dos salgadinhos, é o que nós vamos usar como base no lugar de uma farinha. Ela já vai dar a textura aqui com os temperos, com caldinho de legumes ou mesmo de uma proteína de origem animal. Ele vai dar a textura de uma massinha de um salgadinho. Então, aqui com a biomassa pronta, vou subir aqui para vocês olharem, com a biomassa. É a biomassa P que muitas preparações eu posso estar fazendo uso, mas muitas outras vão necessitar do purê da banana verde, que é essa massa aqui, eu cozinho, já falo de rendimento, que eu vou colocar mais ou menos na mesma proporção. Nesse caso, com o auxílio de um liquidificador, que eu já deixei aqui fácil para vocês visualizarem, eu vou acrescentar essa massa amassada, de preferência com ela quente, tá, gente? Quanto mais quente ela tiver, melhor. E vou acrescentar mais ou menos a medida de meio copo de água e vou levar
para liquidificar. Eu já adiantei esse processo para mostrar, já tá prontinho, que é esse purê. Eu vou visualizar, olha, um purê bem espesso, mas um espessamento que ele é muito útil. Então, com essa biomassa que é o purê da banana verde, que é só basicamente banana verde amassada em água, vocês podem estar acrescentando nos sucos, vou fazer um docinho, um brigadeiro, quero controlar a glicemia, posso estar acrescentando. A quantidade ela é proporcional ao seu objetivo, então quanto mais espessamento eu quero, mais biomassa eu coloco. Colocar um docinho, eu quero alcançar o ponto rapidamente, quero aumentar o rendimento. Então, a cada medida, por exemplo, de um potinho de leite condensado, seja ele comercial ou caseiro, ou vegetal, vocês podem estar acrescentando a mesma medida de biomassa. Com os ingredientes, o cacau, ou o morango, ou a gente vai ver o amendoim, dependendo do seu objetivo. E aí você vai levar o fogo até dar o ponto, né, do docinho. Então, tem uma das vantagens, porque ele dá o ponto muito rápido, ele espessa muito rápido. Quero engrossar um caldo, desejo engrossar o caldo do feijão, uma sopa, um consumê, bolos doces, pães, sorvetes. Então dá para vocês versatilizarem bastante a culinária utilizando álcool, como vocês viram nas propriedades, bem importante, prebiótico, já bem documentado na literatura. Vocês vão adorar os artigos que eu separei para vocês estudarem e aplicarem na rotina de vida de vocês, quanto na prescrição ou fazer parte do cardápio ou mesmo das dietas dos clientes, dos pacientes de vocês. Em Wuhan também é muito interessante implementar em termos de você alcançar uma população em maior escala. Agora vamos falar de rendimento. Por exemplo, vocês viram que eu peguei uma banana prata, aqui na minha família somos em 3, então eu faço esse processo uma vez por semana. Então eu faço 2 bananas no final de semana e dá para utilizar nas preparações durante a semana inteira. Ora no feijão, essa época tá mais friozinho, mas dependente do frio, como nordestino a gente gosta de uma sopinha no final da tarde, nas sopas no final da tarde, nos sucos. Eu costumo geralmente colocar em 2 preparações durante o dia. Ora no almoço, ora no jantar, ou se eu vou fazer um suco no lanche da tarde e não coloquei no almoço, ou mesmo vou fazer uma vitamina no café da manhã. Então eu trabalho mais ou menos essa média. E procuro para que cada percapita, ou seja, cada um de nós, façamos uso de pelo menos uma colher de sopa diária, né? Que isso ajuda, quando a gente fala de promover, eu não preciso esperar o problema chegar, ou seja, para prevenir a não ocorrência. É bem satisfatório essa quantidade, não há uma recomendação para a gente chegar, trabalhe tal quantidade, tal faixa etária. Estamos trabalhando para fins culinários, para fins dietéticos, implementar uma estratégia interessante e funcional em uma rotina que a gente pode implementar em vários grupos etários, socioeconômicos, várias preparações, como eu falei, democrático e universal. E uma dica final. Como precisamos trabalhar com algo que, para que a sua funcionalidade exerça o seu papel, é necessário que ela absorva água, então hidratação, tá? Então muito cuidado, trabalhou com biomassa de banana verde nas preparações, é necessário que o indivíduo haja uma orientação em hidratar. Então sem água, e vocês vão ver no finalzinho da aula que não é qualquer água, água feliz, uma água com bons sentimentos, para que realmente nós consigamos agregar essa propriedade funcional em algo simples, acessível e quem sabe até rentável aí, ajudando a viabilizar renda, né, uma segunda renda às famílias do nosso país, tá? Por enquanto, obrigada. Até daqui a pouquinho. E como nós aprendemos a elaborar a biomassa, nada mais justo do que a gente ver alguns exemplos de implementar. E como eu comentei no vídeo, nós podemos implementar em sopas, em caldos, em sucos, são rotinas muito fáceis de colocar em prática. E sempre com o objetivo, eu desejo o quê? Eu desejo espessar, então no lugar de farinhas eu posso estar utilizando, mas eu posso simplesmente querer agregar ou controlar a glicemia de um determinado suco de frutas, ou mesmo aumentar aquele espessamento, aquele caldinho mais cremoso de uma determinada preparação. Então é o momento da gente poder estar implementando. Então, trouxe no formato de festa 3 exemplos de um doce, né, de uma bebida, de um salgado, onde a gente pode estar discutindo as possibilidades de implementar a biomassa na nossa rotina de vida. E aí nós vamos começar falando sobre o nosso cajuzinho, que poderia ser um moranguinho, poderia ser um brigadeiro, um docinho como uma cocada e várias outras opções.
E é interessante nesse formato porque, além da biomassa, nós também acrescentamos o amendoim e a batata doce, que são alimentos, né? Depois do produto pronto, nós analisamos a estabilidade desses componentes bioativos e vimos uma quantidade importante e estável do ômega 9 foi preservado por conta do alto poder antioxidante que foi conferido pela própria biomassa e a presença da batata doce, que potencializou inclusive essa quantidade de amido resistente. Então, essa receita ela serve base para muitos outros docinhos interessantes e muito fáceis de reproduzir aí numa rotina diária ou mesmo numa festa infantil, sem mudar o sabor e agregando um diferencial aí de promover saúde. Além do docinho, trouxemos, né, uma porção de bebida, que é um exemplo no suco verde tão falado, tão conhecido aí, com uma possibilidade de ação, né, detoxificante, né, pela presença dos sulfurosos, né, da couve e outras hortaliças que poderíamos estar trabalhando aqui. Mas aqui o diferencial desse suco, com certeza, é a presença do amido resistente da banana verde. Fica um suco que não vai alterar a sua textura, agrega não só poder antioxidante e controle da glicemia. Então, para fazer entender, né, uma prática de recomendação ou de qual quantidade, trouxe aqui o exemplo de um copo de suco, onde acrescentamos uma colher de sopa rasa dessa biomassa P desse purê. Porque, além disso, já não seria mais um suco, né? Ficaria com a consistência muito firme, como eu adiantei, que a ideia não é alterar demais a estrutura e aparência desse produto final. E, por fim, trouxe como exemplo aqui de salgadinhos, a coxinha, né, tão querida aí na mesa de vários eventos sociais e uma receita muito fácil, muito prática de ser realizada, onde a massa basicamente, né, no lugar da farinha, ela utiliza a biomassa, a primeira etapa, né, só a banana cozida. E a gente utiliza os ingredientes, os temperos, o próprio caldinho da proteína que a gente vem a utilizar, seja de origem animal ou mesmo vegetal. A gente pode estar usando aí no lugar do frango, podemos estar usando uma carne de jaca, ou mesmo da própria banana bem temperadinha, ela assemelha muito aí, dependendo do tempero, uma proteína de origem animal. E o que é interessante, agregando não só a questão do amido resistente, dependendo da proteína, podemos trabalhar pancas também com a opção de recheio, taioba fica muito legal, ora pronobis também é uma opção de recheio muito legal. Aí vai pensar na opção mais vegana, né? Ela tem um rendimento muito bom e por conta disso um custo muito baixo, né? Olha que eu fiz aí em níveis caseiros de dona de casa. A gente for trazer isso para a escala industrial, né, ou para venda, isso cai ainda mais. Então, mostrando aí a importância da gente implementar a biomassa, né, numa rotina de forma simples e até festiva. E agora vamos entrar na segunda parte da nossa abordagem, da nossa conversa de hoje, alimentando uma ideia a respeito do uso de probióticos, considerando probióticos como um conjunto de micro-organismos vivos que condicionam uma cadeia de simbiose entre si e as células do organismo humano. E é importante a gente entender que quando a gente implementa, seja na forma de um suplemento, nós temos várias cepas muito bem identificadas, já bem consolidadas na literatura, mas com algumas observações importantes antes da gente lançar mão, né, na hora de uma boa anamnese clínica nutricional. Mas aqui, como estamos trazendo uma proposta dietética na forma de produtos, nós vamos abordar o kefir. E aí, antes de falar do kefir, como mencionei a importância de algumas cepas já bem estudadas, bem consolidadas na literatura, já temos aí, né, a família dos bifidobactérios lactobacillus, uma proporção em torno de 3:2, como uma recomendação média para várias situações em doenças crônicas não transmissíveis. Mas aí temos uma possibilidade, uma cultura simbiótica de leveduras, bactérias ácidas, lactobacilos, uma cultura realmente bastante complexa em simbiose, como é o caso do kefir. Que ele, como eu já adiantei, ele é um complexo simbiótico de bactérias ácido-lácticas, bactérias acéticas, leveduras, lactobacilos, dependendo do meio, utilizado em produtos de consumo diário que estão associados aí na saúde intestinal, como nós veremos. E um mais interessante, muito fácil de ser implementado e de uma cultura gratuita, né? Eu digo que é a cultura do bem. Tem quem ganhou de alguém. Uma vez você ganhando, você vai repassar para alguém.
E dentre as propriedades que a gente pode, né, e deve dar ênfase ou destaque ao kefir está a modulação da microbiota intestinal, por ele permitir esse equilíbrio aí, uma menor presença de bactérias gram-negativas, uma vez eles presentes na rotina alimentar. Ele modula o sistema imunológico, um aumento importante de linfócitos de defesa. Ele modula também picos de colesterolemia, né, a sua própria polissacarídeo produzido pelo seu produto de fermentação, que a gente vai dentro dos produtos que a gente pode implementar, como veremos a seguir, como também um preditor de controle de hipercolesterolemia. Por ser uma cultura simbiótica, né, que corrobora aí a um aumento dos filos bacteroidetes principalmente, ele acaba atuando na prevenção de quadros de alergia e de infecções, ou seja, impacto direto no sistema imune. Previne o câncer de colo, por um aspecto muito importante também de controle inflamatório nessa região, e ele melhora de forma importante a absorção de micronutrientes, principalmente de minerais. E como usá-lo na técnica dietética? A gente precisa entender primeiro o que ele é. Então, uma vez a bebida fermentada, ele é um polissacarídeo viscoso com alto poder de absorção de água. Então, em termos de produtos dietéticos, ele acaba controlando a umidade, ele ajuda na formação de gel, emulsificação, manutenção. Então, produtos como petis, iogurtes, sorvetes, mousses, cremes, essas preparações mais emulsionadas, eles agregam propriedades, né, funcionais bastante interessantes. E aí acaba oferecendo esses produtos algumas características que podem ser utilizadas, quando for o caso, em substituição ao glúten, ao ovo, a leite, a gorduras, dependendo da propriedade funcional que esses ingredientes venham oferecer, como é o caso do ovo como elemento de união, de glúten para a formação da malha, retenção de gases e crescimento de massas, leite pelo seu aspecto nutricional e de emulsão também, gorduras para agregar estrutura, sabor e também um aspecto sensorial importante. Bom, e eu separei alguns artigos, obviamente, para fazer parte da biblioteca virtual de vocês, que eu considerei importantes, são muitos, né? Então, para não ficar com uma sobrecarga, separei alguns relacionados à composição química, que é importante, uma vez elaborando os produtos, para fazer parte da ficha técnica, a gente vai precisar ter a base dessa composição nutricional, como também artigos relacionados do impacto nessa manutenção e integridade da nossa saúde intestinal, como esse que fala dos efeitos da fermentação do kefir lácteo na questão do impacto na zonulina, né, mostrando aí essa relação importante no equilíbrio dessa função intestinal. E aí vem uma pergunta importante. Como elaborar, né? Como produzir essa fermentação? Nós vamos ver de duas formas, de dois cultivos. No caso da fermentação láctea, onde a gente tem aí um método mais tradicional, que basicamente é inocular os grânulos do kefir no leite, né? Um leite integral de boa qualidade, preferência tipo A, de produção orgânica, todos os aspectos que a gente já sabe, que não é assunto no momento, mas que a gente precisa considerar no momento das escolhas das nossas matrizes na hora de produção alimentícia. Mas também temos outras possibilidades, tem a produção industrial, que já temos produtos, né, que já estão disponíveis no mercado, no nosso país ainda é difícil encontrar, mas a gente já tem algumas regiões produzindo. E vocês podem perguntar, é a mesma composição? Há uma redução durante o processo, até porque eles precisam de sofrer pasteurização e outras tecnologias, porque estamos produzindo em larga escala, diferente de um cultivo mais caseiro ou mais tradicional, que mantém nas condições sanitárias de manipulação, ele é perfeitamente seguro, né, para você usar numa rotina de família. Aí temos aí a tecnologia também a nosso favor, que são as cepas liofilizadas. São maneiras de nós podemos doar essas cepas aí para diversas regiões, né, do nosso país. Nós temos um país, né, em dimensões continentais, é importante difundirmos esse conhecimento. E aí, vou passar para vocês um vídeo mostrando como que nós podemos cultivar e cuidar e manter a integridade dessa colônia tão especial. Olá novamente, agora nós vamos trabalhar a questão do kefir de leite. Então aqui eu tenho aqui umas colônias, tá? Ele parece uma couve-flor. Vamos precisar também de um vidro limpinho, sanitizado,
separadinho. E vamos precisar de um substrato de fermentação láctea. Nesse caso, nós vamos usar, né, o leite de vaca. Como nós vimos na aula, nós temos alguns tempos de fermentação que possibilitam alguns produtos até para fins mesmo de uso culinário, né? Para a gente aplicar os princípios da técnica dietética. Então, nós podemos levar uma fermentação de 12 horas, onde nós vamos ter o leite fermentado, que fica muito interessante para você bater com frutas. Temos uma fermentação de 24 horas, eu já adiantei esse processo para poder demonstrar para vocês, que é um iogurte, ele já é bem mais viscoso, combina com bolos, mesmo adoçado com um pouco de mel, uma salada de frutas, então ele vai ter uso como um iogurte comum. A comparação em termos de aspecto sensorial é que ele é uma bebida bem mais ácida, então às vezes usar em preparações era um pouco mais, digamos assim, palatável. Já o de água você consegue, apesar de ser uma bebida bem fermentada, bem ácida, para consumir in natura, ele é bem mais tranquilo que o de leite em termos dessa percepção de acidez. E temos o que a gente chama da coalhada de kefir, né? Que já é um produto bem mais viscoso, que daqui você pode, inclusive, separar em duas fases, que é essa parte mais concentrada, onde está, né, a parte que a gente pode derivar um queijo, um petit. E temos o soro que você pode separar, que também dá pra gente fazer preparações bastante interessantes, tem proteínas de alto valor biológico, né, peptídeos bioativos bastante interessantes. Aqui já é uma fermentação de 48 horas que eu separo essa coalhada mais densa desse soro. Então, como é que nós vamos proceder? O preparo é bem prático, então você, após o tempo que você estabelecer de acordo com o seu objetivo de 12, 24, 48 horas, você vai deixar esse tempo a temperatura ambiente, fermentando, você vai coar, vai separar os grãozinhos, vai voltar esses grãozinhos para o vidro, ou se você tiver um volume, que não é o caso, eu já dividi bastante, você pode separar uma quantidade para você doar. Você vai colocar o substrato de fermentação, que no caso é o leite, e você tampar. Como eu já adiantei para vocês, essa questão da fermentação é importante a gente ter cuidado. Algumas pessoas, em vez de usarem a tampinha, podem colocar uma redinha, né? Diferente da fermentação do kefir de água, que já não tem tantas leveduras, você consegue manter um equilíbrio simbiótico bastante interessante. O mais importante é a gente ter esse cuidado na manipulação, higienização das mãos, na bancada do ambiente. Ele pode ser implementado em ambiente hospitalar com os devidos cuidados. Normalmente a gente recomenda usar lactário, que já tem as normas, né, de segurança e de vigilância sanitária adequadas e ajustadas para manipular colônias desse tipo. Então aqui a gente deixa 24 horas, né? Aqui em casa, por exemplo, é um ciclo de 24 horas que a gente usa em algumas preparações. Diferente do de água, vamos supor, eu só faço uma preparação que eu não costumo tomar, né? Ou eu uso uma salada, ou faço um sorvete, ou faço um bolo, uma ou duas vezes por semana. Então eu não deixo a temperatura ambiente esse tempo todo. Então deu meu ciclo, eu coloco na geladeira, quando eu for fazer o uso eu retiro. Ele tem uma estabilidade a frio muito melhor que o de água. O de água ele normalmente não resiste muito quando você coloca a frio. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido. Aproveitem as dicas das preparações. Se não tiverem onde vocês moram, alguém que faça uso, procurem na internet, tem várias pessoas que fazem essas doações gratuitas. No caso do leite, a gente tem cepas liofilizadas em alguns locais, conseguem doar, né? Passando essa fase, né, da nossa reclusão social por uma questão de saúde pública importante, a gente em breve pode estar voltando e viabilizando esquemas de doação, de forma que a gente consiga disseminar essa cultura bem bacana, acessível e universal, democrática para todo mundo, né? E dependendo do uso familiar, você pode estar fazendo uso de ambas as cepas, né? Aqui eu sou asmática, então eu acabo não fazendo muito uso das proteínas lácteas, por uma questão mais de saúde. Então, basicamente, eu uso de leite, mas tem famílias que usam. Nós vimos na aula também a questão da lactose, como é que é o procedimento de fermentação, qual é o impacto da fermentação nessa composição final. Então, vejam, aproveitem, repliquem, né, e compartilhem, né, compartilhem saúde, que é uma forma muito
justa, pertinente, adequada, fazendo jus à nossa profissão, que trabalho que é tão íntimo, né? Que é a comida. Fiquem com Deus, um cheirinho no coração de vocês. E como aprendemos, né, como elaborar e processar essa colônia tão bacana, eu digo que algumas pessoas elas relatam desconforto ao consumo, porque realmente ela fica uma bebida muito ácida. Mas ela é muito útil na técnica dietética no desenvolvimento de produtos como o mais simples, que é o iogurte, bebidas fermentadas, acompanhamento de frutas, salada de frutas, né, coquetéis com base de frutas e produtos lácteos, bolos ficam maravilhosos, bem aerados, com crescimento e fermentação praticamente natural, pães com a mesma importância, biscoitos, queijos, vitaminas, entre muitas outras possibilidades. Além também, eu trouxe algumas receitas, vão ficar à disposição de vocês no material, como por exemplo aqui o pão de kefir, receita muito simples, né, poucos ingredientes, né, que tem um rendimento muito bom e uma aceitabilidade muito boa, que apresentou uma aceitação muito boa, um prazo de validade que é importante de pensar no shelf life, porque ele tem um controle de acidez e de umidade, você acaba não favorecendo, como já vimos, o crescimento de bactérias oportunistas, isso muito em função do seu kefirão, que acaba tendo esse controle da glicemia, desse substrato interno, que acaba agregando aí um tempo de prateleira maior. E um custo, né, bem menor, porque aí você não precisa acrescentar tantos ingredientes para manter aí um produto, né, com uma textura tão aceitável. E acaba aí favorecendo outras propriedades interessantes, além de aroma, textura e sabor. Podemos fazer uma coalhada seca, que é um produto para consumo diário muito interessante, que podemos também diversificar em termos de sabores, de aromas e texturas, e aplicação também associada a outras preparações, como carnes, tanto preparações salgadas, como também doces, com frutas que ficam muito bem e casam muito bem no café da manhã. E aí fica uma pergunta, né? Quer dizer, a gente só pode aplicar o kefir em aspectos mais internos, ambiente familiar? Digo a vocês que não. Tive experiência, né, em duas outras instituições, a qual me fiz professora, como a UFRN, que é o exemplo que eu daria a seguir, assim como no UFV, que também nós reproduzimos essa mesma experiência. Nós conseguimos implementar na rotina do lactário de 2 hospitais universitários o uso do kefir, né, de fermentação láctea, nos coquetéis laxativos dos pacientes que ficavam muito tempo internados, né, e acaba impactando na questão do deambular, então eles acabam não fazendo uso, né, das evacuações com uma certa rotina. Então, nós observamos ao longo do estudo que houve um impacto importante pelo aumento não só das fibras das frutas, mas também desse probiótico que acabou aí corroborando o menor tempo de internação desses pacientes. Observamos isso, que inclusive eles mantiveram como rotina no hospital universitário, no FRN, e também no Hospital de Referência para Estudos na área de Nutrição Clínica da Universidade Federal de Viçosa, como também conseguimos implementar essa cultura. E aí temos alguns cuidados, né? Em termos de técnica dietética, a gente não pode deixar de mencionar. É uma cultura láctea, então ela reage quimicamente com alguns alimentos, principalmente os mais ácidos. Então, muito cuidado com aqueles como o mamão e abacaxi, que apresentam as enzimas proteolíticas, como a papaina, a bromelina, que acabam interagindo e coagulando. Se for um produto destinado depois a fazer um petit, pode até fazer parte do processo. Mas no caso de coquetéis, de frutas, né, que vão fazer parte de uma determinada rotina, a gente precisa ter esse cuidado, porque acaba com o aspecto sensorial, pode ficar negativo, porque a bebida fica bem amarga. E aí temos outras opções que aí podem fazer parte desses coquetéis, como as frutas vermelhas, o abacate, a banana, além de ficar com um sabor realmente bastante importante. E falando em banana, a gente pode e deve também fazer essas bebidas associadas, ou seja, a biomassa de banana verde com o kefir, que a gente pode aí propor aí determinados aspectos simbióticos, sem afirmar, porque a gente não testou, né, em termos de experimentos em vivo ainda, mas é uma possibilidade de teste importante para avaliar esse binômio. Assim como eu falei para vocês, nós temos também o kefir de fermentação aquosa, ou também conhecido como kefir de água. Esse kefir, além do kefir de leite, ele é um pouco menos popular, né? Pensando assim no aspecto até não só no nosso país, mas fora do nosso país,
mas ele já tem sido bastante investido em várias pesquisas, não só in vitro, mas in vivo, em protocolos não só animais como humanos, observando aí uma ação na modulação da microbiota, um impacto importante na questão do peristaltismo intestinal, no volume de fezes, também nas vezes de evacuações, um controle realmente bastante importante. E ele também, como o kefir de leite, ele é um aglomerado de famílias de bactérias, de leveduras, de lactobacilos que acabam aí culminando numa bebida simbiótica bastante interessante. E com um diferencial, ele acaba sendo uma bebida um pouquinho mais universal. Em que aspecto? Não podemos desconsiderar o aspecto da proteína do leite, mesmo no kefir de leite fermentado, ainda tem algum poder de alergenicidade, mesmo que mínima, bem reduzida, mas dependendo do indivíduo, da fase que o indivíduo estiver no tratamento dietoterápico, acaba sendo algo para a gente considerar. Então, é uma fermentação que a gente pode lançar a mão numa primeira instância, depois de controlar a microbiota, ou mesmo antecedendo o incremento ou a implementação do kefir de cultura láctea, quando um quadro alérgico à proteína do leite vier a estar presente. E aqui nós temos algumas citações, algumas referências que culminaram numa padronização do cuidado desse kefir de água, onde nós veremos no vídeo a seguir. Olá, parceiros e parceiras da nutrição. Como comentado, nós vamos agora realizar o passo a passo do cuidado do kefir de água. Então, adianto para vocês os cuidados prévios, né, que a gente precisa ter. Primeiro, um vidrinho limpo, esterilizado, separado para receber as colônias. Os próprios grãos, que a gente vai já demonstrar, né, vamos mostrá-los. O açúcar, o substrato, que vai ser utilizado como meio de fermentação, que no caso vamos usar um açúcar mascavo orgânico. E água de boa procedência. Como eu já tenho essa colônia, faço uso diário, então vou abrir para poder, digamos assim, dividir com alguém. Isso realmente vai acontecer. E aí vocês conseguem acompanhar, uma vez chegando essa colônia até vocês, qual o procedimento de repassar para outra pessoa, outra família, ou mesmo para os pacientes, que é um pouco da minha rotina. Então aqui eu tenho, né, 24 horas de fermentação do meu kefir. Vocês estão observando que o vidro ele tá bem grande, porque eu já fiz uma partilha, né, um compartilhamento esses últimos dias, então ele reduziu bastante. Mas uma semana ele vai crescendo, eu já consigo ocupar bastante. Então, a ideia é que vocês tenham realmente um vidro maior para poder viabilizar, né, essa multiplicação aí do amor, né, de coisas boas para as pessoas que a gente quer bem, até fazer espaço para quem a gente não quer bem, né? Vocês estão vendo que os grãozinhos estão aqui embaixo. Temos aqui uma bebida que eu já adianto que ela está fermentada, ela é levemente ácida. E temos um espaço de ar. Por que é importante? Nós vimos na aula que é uma cultura simbiótica. Nós temos lactobacilos, nós temos bactérias acidófilas e temos leveduras, como as principais cepas, os gêneros presentes. As leveduras, elas convivem, na verdade, necessitam de um meio mais anaeróbio. Então, é importante essa questão, né, da presença da bebida. E um pouco de ar para justamente a gente não viabilizar um desequilíbrio dessa cultura simbiótica. Eu vou abrir, provavelmente ela vai fazer um barulhinho. Viram? Vai se abrir num gás, né? Aliás, tem uma produção de gás importante, gás carbônico. E aí nós vamos precisar de um copo, aproveitando, já vamos usar o copo que nós vamos consumir. Aqui eu já vou fazendo quantidade para uma pessoa. Vou usar uma peneirinha. Qual a melhor peneira, Ana? Nós podemos usar de preferência uma que seja para uso próprio. A de plástico, nem de metal. A gente pode estar usando alguns materiais aí mais condizentes com essa realidade. Mas eu vou usar o que eu tenho aqui em casa, só para uso dele. Ele parece um refrigerante. Já o tomo. Eu já aproveito, o que eu faço? Já vou separar aqui a quantidade que eu vou precisar para colocar no vidrinho. Então, meu vidrinho ele já foi, como eu já adiantei, levemente esterilizado. Com auxílio de uma colher, vou tirar uma que provavelmente já tem uma colher. E vou completar aqui com meia colher. O restinho. E vou pegar aqui tem 5 colheres que eu já medi ontem, pronto. Aqui eu coloquei as 2 colheres dos grãos no potinho, igual as fotinhas que nós vimos na aula. Daí vou pegar um outro copo e vou pegar uma colher
Vou adicionar 1 colher de açúcar mascavo, ó, tá vendo? Não precisa ser cheia demais. Vou acrescentar água. Mexer. E vou adicionar nas minhas colônias que sobraram. O vidro. Essa é a minha, tá? Então, já vou fechar esse potinho. E ele vai ficar 24 horas a temperatura ambiente. Vocês estão vendo que a coloração tá mais escura, né? Que essa bebida não foi fermentada ainda. Quando ela fermenta, ela fica assim, bem mais clarinha, gaseificada. Então, sensação muito gostosa, né? Ao consumir. E para essa colônia que eu vou compartilhar, vou preparar um copinho com açúcar, a água. Coloquei só meio, porque como o vidro é menor, porque a pessoa que for transportar não transbordar. Deixa eu botar mais um pouquinho, não precisa ser cheio, mas um pouquinho mais de metade. E aí com o auxílio da peneira, porque o açúcar ele nunca dissolve totalmente, então a peneirinha é só pra ficar uma bebidinha sem nenhum resíduo. Pronto, que é a colônia do meu paciente. Vou fechar, e aí esse daqui que eu vou dar de presente, tá? Esse daqui que eu já coei é a minha bebida, né? A minha medida assim enquanto adulto. Para crianças, a gente costuma iniciar a partir de 2 anos, depois que a criança é desmamada, porque teoricamente a mãe, a gente trabalha com lactante, geralmente ela toma, né? A gente já tem estudos mostrando o impacto na composição do leite. Quando a criança começa com alimentação complementar, já naquela rotina com as refeições diárias, a gente pode começar com medidinhas, aquelas medidinhas de xarope. Podemos evoluir até a segunda infância com uma xicrinha de café, até chegar na adolescência, a vida adulta, que ela vai consumir na mesma medida de um adulto, né? Que no caso é o rendimento de uma medida de um copo para cada 2 colheres de grãos de kefir fermentado. Então, saúde, já já a gente comenta as receitas. Quando eu tiver um excedente, aqui foi a conta para ficar para mim e para eu compartilhar. Mas tem dias que sobra, aí eu aproveito para usar nas preparações, são as dicas que vão estar na aula aí de vocês. Em termos de horário, tem uma dica também. O ideal é que você faça uso dessa bebida antes, em jejum, né? Como uma das primeiras atitudes que você vai oferecer à sua vida, ou antes de grandes refeições, de forma que ele realmente chegue desse processo mesmo de chegada, né? Quase que de limpeza. A sensação realmente adstringente bem bacana que ele oferece, ok? Então, um prazer, mais uma vez, conversar com vocês a respeito. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho sobre o processo de cuidado do kefir de leite. Até breve! E assim como o kefir de leite, o kefir de água não é diferente, ele também tem uma cultura microbiológica importante e que vai impactar de forma positiva aí na homeostase intestinal. E um aspecto importante que a gente precisa considerar é que muitas pessoas às vezes fazem a seguinte pergunta: como solução à base de açúcar gera uma bebida tão funcional? Eu fiz essa pergunta, vários colegas na área, né, que trabalham com kefir de água já há alguns anos como eu, vêm, né, fazendo essa mesma pergunta de forma intrigante. O que é importante a gente entender? Que as leveduras que utilizam esse açúcar como substrato, elas convertem a sacarose em glicose e frutose. E por meio da enzima invertase, ele vai disponibilizar açúcares redutores como metabólitos livres, que esse é o diferencial para esses micro-organismos que vivem em consórcio. Ou seja, para que haja esse equilíbrio dessas famílias presentes no mesmo meio, se faz necessário, né, uma cultura, um substrato simples de fermentação rápida que ofereça aí um componente livre para manter essa simbiose, né, que vai ser tão funcional para o nosso intestino. E não é diferente, eu vou passar aqui rapidinho, que é um produto que a gente está registrando ainda enquanto não UFV, mas só porque são perguntas que a gente faz. Há algum tipo de edulcorante, né, que ele melhora? Então sim, dependendo do tipo de açúcar, como nós veremos aqui no protocolo.
onde nós padronizamos, né, as concentrações que eu vou já explicar, mas com essa pergunta, tem um açúcar ideal ou que cuidados eu devo ter? Então, sim, culturas mais orgânicas, que venham de empresas que tenham cuidado no processamento, no processo de manipulação, para não vir, né, um produto já contaminado da origem. Então, muito cuidado com essa aquisição meio a granel ou de qualquer, né, local que não haja um selo de certificação do Ministério da Agricultura. Então, isso é muito importante. Então, nós testamos, nós temos pesquisa em andamento aqui, na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Temos uma bolsista, 2 bolsistas envolvidas nessa pesquisa. A gente já avaliou, já fizemos essas perguntas no rendimento, na acidez, na produção, ou seja, no impacto na replicação desses micro-organismos. Também fizemos a pergunta se impacta na composição final dos componentes bioativos, ou seja, no seu poder antioxidante. Então, de fato, a escolha no substrato de fermentar, ele vai impactar sim. Então, nesse protocolo que a gente vai colocar para vocês, a gente recomenda o uso de um açúcar de boa procedência, de preferência orgânico, né? Que aí a gente tem todo um caráter envolvido por essa cultura, que a gente não tem tempo para discutir agora, que ele acaba impactando esse melhor tempo de fermentação. E que ele vai em torno de 24 horas, né? Que tem uma ação de regular essa microbiota de forma bastante importante. Com 2 observações, né? Em dias de muito calor, ou na nossa época, né, de verão, que essa fermentação ele tende a ser mais acelerada, são colônias que elas gostam muito de um calorzinho, então a gente recomenda que esse tempo de 24 horas, metade seja feito sob refrigeração, mais por um controle de acidez e também de palatabilidade do produto final, considerando que ela é uma bebida pronta para consumo, ou seja, fermentou, já está apta para consumo. Não impede nas 2 dicas que eu vou dar de receitas para vocês. E nos dias de mais frio, como agora, né, nesse momento que a gente está passando, eles tendem a ter uma fermentação mais lenta, então pode chegar até mais de 24 horas, ou seja, até 48 horas, para poder alcançar esse objetivo. Isso a gente observa de forma visual e até mesmo na hora que a gente abre o potinho que não tem aquela explosão do gás, né? Então, a forma que na rotina de uso a gente acaba se habituando a essa rotina das 24 horas ou a necessidade de ajuste para 12 ou 48 horas. Mas aí vem uma pergunta, eles crescem, diferente da cultura láctea, muito rápido. E o que fazer com esse excedente? Já adiantei que o recomendado é fazer uso da bebida direta, assim que eu faço a coar e voltar à colônia para replicar a nova bebida. Mas sempre é um excedente. O que eu fazer com o excedente da bebida? Considerando que para consumo per capita, né, para adultos é em torno de meio copo a 1 copo dia. E dependendo do volume que você tem muito mais que essa bebida enquanto produto final. E os próprios grãos, né? O que eu posso fazer com esse excedente, além de doar para alguém? Trouxe uma proposta de 2 receitas que eu vou comentar com vocês a seguir. Isso aqui é um coquetel à base de kefir, inclusive foi até um produto de um projeto da Conquista da Insígnia da Madeira, né, no meu movimento escoteiro, que eu sou escoteira, onde nós desenvolvemos, né, eu criei essa bebida inspirada numa bebida de origem russa chamada Kivas, que é uma cerveja natural produzida lá. Não é o caso, né, apesar de ter um alcoólico muito pequeno, não era o objetivo de fazer uma bebida alcoólica. Mas usamos os mesmos ingredientes utilizados na aromatização dessa cerveja, que foi o caso do capim-limão. Utilizamos outras especiarias, além do suco de limão e de laranja, para tornar uma bebida bem refrescante e muito bem usual e aplicável aí em qualquer rotina, seja no lanche da tarde ou mesmo no almoço. Com algumas ressalvas. Como nós vimos, é uma colônia de micro-organismos. E esses vegetais, eles são ricos em fitoquímicos, ou seja, em fenólicos, que têm alto poder antimicrobiano. Então, eles podem interferir na composição desses micro-organismos tão bacanas. Então, a gente pode considerar que é uma bebida funcional, mas o poder, digamos assim, dessa modulação ou da presença, ela é reduzida proporcional ao tempo de feitura, ou seja, de realização da bebida até o seu consumo. Então, só para reforçar que o ideal, no caso do kefir de água, é a sua fermentação
e o consumo praticamente imediato, mas é possível num excedente a usar na forma de receitas, não só na bebida, ou mesmo excedente dos grãos. Já doe para o vizinho, já doe para a vizinha, para os amigos, para a família, até para o inimigo fiz as pazes, mas ainda tem o kefir para doar. Então a gente pode, por exemplo, usar os grãos, que nada mais é do que um polissacarídeo fibroso, então é importante até como um produto prebiótico, né? Ele dá especialmente por conta também desses grãos dos produtos, e colocar na salada de fruta. Fica imperceptível, porque ele é um grãozinho transparente, não tem sabor e muito fácil de implementar. E esse aqui eu vou mostrar, vai ficar para vocês aí as duas formas de receitinha quando tiver o excedente desses produtos, seja produto fermentado, ou seja, a bebida fermentada excedente, ou mesmo os grãos. Aqui a receitinha do coquetel de kefir, que a gente, para duas porções no caso, a gente vai usar 150 ml, que é um copo de bebida fermentada, suco de limão, laranja, capim-limão, hortelã, outra especiaria fresca, que eu já justifiquei de onde veio a origem delas, né, na inspiração da receita. Gelo e particularmente eu não adoço, eu gosto de bebidas mais ácidas, mais amargas e fica realmente muito gostoso. Mas é possível edulcorar se a gente for para um público que tem um paladar mais adocicado. E a outra opção para vocês que eu falei é colocar os próprios grãos excedentes na salada de fruta, que fica muito fácil de reproduzir, porque ele fica praticamente imperceptível na salada, não só na salada de frutas, como até mesmo de vegetais. Como vimos, né, pré-probióticos, seus exemplos, inclusive em receitas, é importante a gente entender que, independente das matrizes, nós temos um impacto a ser discutido e refletido no cozinhar para a nossa saúde global, independente do ciclo etário que a gente trabalhe, seja o público infantil, da melhor idade, adultos, gestantes, nutrizes, ou seja, é necessário a gente entender a que se destina esse ato de cozinhar. Nos finais da minha fala, voltando aí com um resgate conceitual que eu considero importante, também para fazer sentido o porquê de trazer essa temática hoje. Estamos num momento de reclusão que traz sérias, né, ou várias emoções ao nosso redor, medo, raiva, preocupação, ansiedade, e esses sentimentos, eles aumentam de forma importante o nosso cortisol, que é o hormônio que ele tem um papel relativamente significativo na manutenção não só dos nossos micro-organismos intestinais, podendo, dependendo da quantidade, ocasionar um fenômeno de translocação, mas também tem um impacto importante na manutenção das velocidades, ou seja, na própria permeabilidade intestinal. Então, trazer essa temática de pré-probiótico, como eu falei, é extremamente oportuno nesse cenário de vida, de ansiedade, de grandes emoções no nosso dia a dia. Uma vez uma célula intestinal no quadro de permeabilidade, ele não vai funcionar como uma célula intestinal normal, ou seja, aquele alimento aqui no nosso lume intestinal, que pegando aqui um zoom, né? Vai sofrer digestão, vai ser absorvidas moléculas essenciais à nossa vida, e aquelas partículas mal digeridas vão compor as nossas fezes e futura aí, dependendo da composição, poder sofrer fermentação pelas bactérias ou até mesmo ser eliminadas aí. Mas dependendo da estabilidade, né, ou mesmo o quadro de permeabilidade intestinal, muitas moléculas podem ser permeáveis a essa estrutura, ocasionando alergias tardias, processos inflamatórios, ou que a gente já mencionou intencionalmente aí, levando a um quadro de desbiose. Também que se estamos trabalhando pré-probiótico numa rotina, numa proposta alimentar, dietética de uma rotina, que a gente precisa considerar que a nossa espécie humana, ela já apresenta aí 90% dos seus filos no formato, né, de firmicutes e bacteroidetes. E já sabemos que esse filo bacteroidetes em particular tem um papel importante aí na promoção da saúde. E uma das formas, eu gosto muito de trabalhar o simples, que é essa questão do entendimento, como as famílias, as pessoas vão entender o nosso discurso, é apresentar que o resgate à vida, o resgate às nossas origens, o resgate às nossas histórias, ou seja, a questão de nós podermos ter a oportunidade, as mulheres terem esse respeito das escolhas na forma de gerar sua criança e trazê-la ao mundo, que é uma das principais e primeiras formas de nós colonizarmos
a nossa microbiota, a questão da amamentação, ou que essas duas situações não possam ocorrer por N situações, que elas também podem e devem ser respeitadas. Como precocemente modular e trazer esse filo à tona de forma a prevenir a ocorrência de doenças, a quebrar esse ciclo, esse paradigma de adoecimento na nossa população. Já foi dito até agora, né? Quando a gente tem aí um aumento de resposta inflamatória, ele é decorrente do aumento do outro filho, do Firmicutes, que aumenta o lipopolissacarídeo e acaba levando a inflamação. Esse quadro é o que gera essa situação de endotoxemia, que faz aí cenário ou jus ao aumento e predisposição aí a comorbidades. Importante, será muito bem abordado aqui no nosso webinário. Compreendi, entendi quais as possibilidades simples de trabalhar a técnica dietética. Ela tem uma ciência matemática, física e química muito complexa, mas uma vez entendendo e compreendendo essas reações, é nosso papel da academia fomentar essas informações, os estudantes entenderem, estudarem e se aprimorarem, é poder traduzir em estratégias que possam de fato fazer a diferença. Sejam elas uma dieta, né? Um conjunto de alimentos na forma de comida de vários horários diários, alimentos específicos. Eu posso modular escolhendo uma estratégia na forma de um alimento ou na forma de um nutriente isolado, seja por uma técnica dietética ou mesmo uma fórmula sintética. O que a gente precisa entender é que tudo isso faz parte de um comportamento. Por isso, trazer o resgate de entendermos a questão do nosso comportamento, da nossa comida, da nossa alma, dessa interação do ato de comer e as emoções em torno da mesma. Nosso alimentar, né? Alimentando essas ideias, e se há algo concreto, estratégico de assunto ou consulta imediata que eu posso sugerir para vocês, é uma consulta do nosso Guia Alimentar Brasileiro, que já preconiza, como já em destaque, um consumo reduzido de alimentos ultraprocessados, aumento de alimentos de origem vegetal, frutas e verduras, aí dando ênfase, inclusive, às nossas plantas não convencionais. Nós temos um universo de pesquisadores, trazem, inclusive, uma quantidade proteica, né, de proteína de origem vegetal muito importante, composição de minerais e vitaminas, um aumento aí de grãos e frutas secas, né, ou seja, que também apresenta na sua composição componentes bioativos, óleos essenciais como ômega 3 e ômega 6 e principalmente ômega 9, aí, tão importante para modular membranas, que levam, né, essas substâncias a um aumento, quer dizer, desde aqui em reduzir, em aumentar esse fomento, impactando no aumento de componentes, né, bioativos, principalmente nesse caráter vegetal, na forma de fitoquímicos. E claro, sempre que possível, ter um cuidado, atenção no fomento de pré e probióticos alimentares. E para fechar minha reflexão, se estamos trabalhando com pré-probióticos e principalmente na forma da biomassa de banana verde e as suas diversas possibilidades dietéticas, kefir, seja de água ou mesmo de leite, também com as suas diversas possibilidades de incluir numa rotina alimentar. A gente não pode esquecer que para o bom funcionamento de pré-biótico e probiótico na saúde global, a gente precisa de água. Nós, seres humanos, a nossa espécie, mais de 70% da nossa composição ela é água. E todas as reações do nosso organismo, seja de síntese ou de hidrólise, anabolismo, catabolismo, tudo envolve molécula de água. E qual será a água importante para que essa funcionalidade de fato aconteça? Parte da nossa história, eu digo que há vários cientistas ao longo de toda a história da evolução humana trouxeram várias inquietações e várias respostas, e dentro de uma resposta sempre uma pergunta. Então tem um pesquisador particularmente que eu tenho profunda admiração, já não está mais no nosso plano, que é Emoto, um japonês, que ele se permitiu pacientemente fotografar a molécula de água quando estamos diante de várias expressões ou de várias emoções. E aí, para fazer jus àquela questão da alimentação da alma que eu mencionei com vocês. Aqui é a fotografia da molécula de água no momento de raiva. Aqui, em seguida, temos a molécula de água, a mesma molécula, um sentimento de obrigado. Imaginem essa joia quando dizemos, né, do fundo do coração, do fundo da nossa alma, quando a gente ama ou quer bem a alguém.
E claro, não poderia deixar da forma mais simples, né, como o meu pensar, o meu agir, que às vezes é questionável, às vezes, né, por pensar um pouco diferente ou fora da caixa, mas não importa, que nós somos exemplos para as pessoas, que a nossa postura, a nossa conduta, de fato faz a diferença, e não precisa às vezes a gente abrir a boca para falar. O nosso agir já é um ato de educação para as pessoas. E eu sempre, quando lembro e reflito, e hoje em dia estamos num universo mundial que requer práticas ou modelos ou experiências que a gente possa olhar, poxa, isso eu posso seguir, isso eu posso me referenciar. E aí essa cena aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu chego em casa do trabalho e vejo a minha filha brincando com a amiguinha de boneca, e eu acompanho o finalzinho do diálogo, quando a amiguinha pediu, né, questionou sobre cadê a mamadeira da filhinha, e ela responde, não, a minha filha não mama na mamadeira, ela mama no peito. E eu parei, fiquei intrigada com aquela cena, continuo brincando, não comentei nada, e fiquei, gente, onde ela aprendeu, né, onde ela ouviu? E resolvi perguntar, ela falou, mamãe, eu mamei até ano passado, aí de fato, né, ela tinha 4 até 3 anos, ela mamou, ou seja, uma imagem muito viva, muito acordada. E por que eu trouxe exatamente essa situação? Porque quando a gente quer algo na vida e quando a gente deseja, e aqui estamos num momento educativo, coletivo, do aprender juntos, de partilhando pensamentos, não necessariamente totalmente completos, né? Necessário a gente somar toda a ciência, o fato da gente pensar, eu falei lá atrás a importância do gerar, do tornar a vida, né? Esse serzinho assim que eu amo tanto, hoje tem 14 anos, não fui eu que gerei, né? Mas eu tive o privilégio de poder exercer a maternidade em vários outros aspectos, inclusive na amamentação. Então sim, modulei funcionalmente a minha filha. Foi um desejo, né? Até meio egoísta meu de amamentar e tive a felicidade de conseguir. E no final para dizer justamente isso, que o nosso comportamento ensina e que o amor é o melhor professor da vida. Por mais que seja uma variável que não vai entrar no currículo de vocês, que não vai ser critério de seleção na vida de vocês, não esqueçam de tratar as pessoas com humanidade. E o indivíduo ele só é humano na sua essência quando ele exerce a arte do amar. E aí me permitam fechar com essa reflexão de Anísio Teixeira quando ele diz que educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim vida no sentido mais autêntico da palavra. A minha gratidão aos estudantes do grupo de estudos tutorial do Departamento de Nutrição da UFJF e à sua coordenadora e tutora que brilhantemente trouxeram esse formato de webinário aqui para nós conversarmos, né, e partilharmos um pouquinho do nosso pensamento, do nosso sentimento, seja no nosso momento mais acadêmico, mais formal, ou no meu caso, na minha informalidade do movimento escoteiro, que tanto soma a pessoa que eu sou, né, do que menos é mais, que a simplicidade sim faz a diferença, e que amar ainda é uma essência a qual valorizo. Assim só me cabe dizer a vocês, gratidão. Finalizamos o nosso 4º dia de evento. Aproveito para lembrá-los que amanhã, nesse mesmo horário, ao vivo, contaremos com a presença da nossa professora Natércia Persegoni.